Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que estavam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande." Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Ali é uma meditação para o teu dia hoje a respeito desse versículo. Se a gente for ver no começo aqui, né, ele já fala que Pedro e João estavam indo ao templo, né, estavam indo para a igreja, né, fazer as suas orações. E chegando lá, eles se depararam com um homem que era de nascimento já aleijado, né, não conseguia caminhar. Porém, quando esse homem viu eles, né, ele pediu dinheiro para eles, porém eles não tinham condições, não tinham dinheiro naquele momento. Só que eles tinham algo que era muito mais valioso que o dinheiro, muito melhor do que se ele tivesse dado R$ 1.000 para aquele homem, né? Foi o que Pedro fez por ele, né? Ele disse: "O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-se e anda." E diz aqui que aquele homem levantou e andou naquele exato momento, né? Então aquilo foi muito melhor do que qualquer esmola que ele já tinha recebido anteriormente, né? Porque nenhuma esmola tinha conseguido fazer ele caminhar. Somente o poder do nome de Jesus. E o interessante dessa passagem é que relata que eles estavam indo para a igreja, né? Eles não estavam saindo da igreja, estavam ainda indo, né? Estavam chegando na porta. Então eu vejo que Jesus estava com eles, mesmo já do lado de fora da igreja. Então, se Jesus já estava com eles, né, eles estavam com o poder de Deus neles fora da igreja, o que eles estavam indo fazer na igreja então, né? Hoje em dia a gente vê tanta gente falar, né, afastado da igreja, mas não de Deus. É uma frase muito famosa das pessoas que se afastaram da igreja, né, e acham esse versículo um argumento para querer dizer que eles estão certos vivendo fora da igreja, mas não fora da presença de Deus. E aqui eu vejo que Pedro e João, Jesus estava vivendo com eles, né? Como diz aqui, que eles chegando lá fizeram aquele milagre. Porém, mesmo assim, eles estavam indo na igreja. Então, o que eles estavam indo fazer na igreja? Eles estavam indo levar Jesus para as pessoas que estavam lá na igreja, mas que ainda não tinham recebido, que ainda não tinham conhecimento, né, sobre Jesus. Então, se você é um desses que fala que está afastado da igreja, mas não de Deus, se você não está afastado de Deus, então vá na igreja e leve esse Deus que acompanha você na tua vida para as pessoas que estão lá dentro, que de repente não tem essa mesma presença de Deus que você tem. Porque aqui, no finalzinho do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aqui, diz o seguinte, ó: "E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas." Ou seja, conforme as pessoas iam recebendo, né, o evangelho, iam crendo, iam sendo salvos, e Deus acrescentava ao grupo, né, ao grupo da igreja ali. Então, é da vontade de Deus as pessoas permanecer dentro da igreja, conviver umas com as outras ali em união, mas quem sabe que uma pessoa é diferente da outra, né? Uma pessoa às vezes pensa alguma coisa diferente da outra, mas a gente precisa vencer essa barreira, que é uma barreira na nossa mente, na verdade. Mas a vontade de Deus é que a gente fique na igreja, a gente tenha, né, o nosso lugar, nossa congregação, um lugar onde a gente vai aprender, onde vai ensinar. Então essa frase aí que está afastado da igreja, mas não de Deus, não existe nenhum argumento bíblico que caiba nessa frase, né? Às vezes a pessoa pega uma linha da Bíblia e fala a respeito daquela linha sobre isso para querer se justificar. Mas se for ver um contexto da Bíblia, assim, não existe um argumento que comprove assim que eu posso, tô fora da igreja, mas não da presença de Deus. Na verdade, a pessoa primeiro se afasta de Deus, para depois da igreja. E quando a pessoa se afasta de Deus, aí já não faz mais sentido ela ir na igreja, porque ela vai, não sente nada, não leva nada e não traz nada. Do jeito que entra, ela sai, porque ela está afastada de Deus. A pessoa que está unida com Deus, ela consegue vencer as dificuldades, né? Em qualquer lugar, pode ser na escola, vai ter coisa que a gente vai ver e vai achar errado, mas a gente não sai, né? No trabalho, a gente vê coisa errada, mas a gente continua trabalhando. Por que só da igreja, né? A gente não consegue conviver com as diferenças das pessoas? Só na igreja, né? Em outros lugares tudo pode, menos na igreja. Então a gente sabe que isso não é da vontade de Deus. Então se você quer sair da igreja,
né? Pelo menos seja sincero, né? Fala assim, não, eu não perdi a fé. Fala assim, perdi a fé, não quero mais. Mas esse argumento, né, de que está saindo da igreja, mas não da presença de Deus, isso não é cabível no Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas eu aconselho você a vencer, se você está pensando em se afastar da igreja por algum motivo, por alguma coisa que você viu, né? Jesus aguentou todo o sofrimento, né, por amor de nós. Ele foi pela igreja, na verdade, condenado. E mesmo assim ele conseguia amar ainda as pessoas daquele lugar, né? E o nosso objetivo é tentar ser o máximo possível parecido com Jesus. Então a gente precisa vencer também essas dificuldades, né, essas diferenças. A gente sabe que na igreja vai ter pessoa, né, que com propósito de salvação, vai ter na igreja gente com propósito de ganhar dinheiro, gente com propósito de se aparecer. Isso vai ter para sempre. Isso não existe uma igreja que não vai ter isso. Todas vão ter, né? Só que o nosso objetivo lá é driblar isso aqui e fixar, né, fitar os olhos em Jesus, né? Fazer como fez Estevão ali quando estava, né, sendo apedrejado, ele olhou para cima e viu o céu aberto e Jesus em pé, né, do lado de Deus. Então a gente precisa ter, né, mesmo em meio às dificuldades, né, que a gente está passando, tanto na igreja como em qualquer lugar, a gente precisa olhar para cima, a gente precisa ver Jesus, né? A gente não pode ver a dificuldade, né? O Estevão não estava vendo as pedras que estavam lançando nele, ele estava vendo Jesus a todo momento, né? A toda a situação que ele estava passando, ele via Jesus. Então é essa reflexão que eu quero deixar para você, que Pedro, ele estava fora da igreja, né? Ele estava indo para a igreja, então ele estava do lado de fora. E Jesus estava com ele. Então, mesmo assim, ele estava indo para a igreja. Ele não estava deixando a igreja de lado porque eu recebi poder, Jesus está junto comigo, então agora eu não preciso mais da igreja. Pode não precisar para ir buscar, mas ele precisava para levar o que ele tinha, né? E chegando lá, ele fez aquele grande milagre pelo nome de Jesus, porque Jesus estava com ele, ele estava indo levar Jesus para as pessoas que estavam na igreja, né? Que são pessoas que se estão na igreja porque elas querem também Jesus. Então, se você diz que está fora da igreja porque você já tem a presença de Deus na tua vida, então volte para a igreja para levar esse Deus, essa presença de Deus, esse conhecimento que você tem de Deus para as pessoas que estão lá e ainda não têm esse conhecimento, amém? Mas não saia da igreja, continue lá, permaneça, aguenta as dificuldades lá, que no final você sabe que vai ter valido a pena, né? Que vai valer a pena. Amém? Que Deus abençoe então a tua semana e até o próximo vídeo.